Fala, meu amigo, fala, minha amiga, que situação, hein, do Bahia. A torcida ontem estava na Fonte Nova, nos Dias dos Pais, e viu o Bahia jogar de forma ruim, sem garra, sem força, sem virtude. Vamos falar um pouco sério, papo reto com a torcida do Bahia. Quando o Bahia se tornou um SAF, a torcida do Bahia gritou, exclamou: vamos ser campeão brasileiro, vamos ser campeão da Libertadores, vamos estar disputando igual para igual com Palmeiras e Flamengo. E a realidade não é essa. Lembrando que o Bahia de antigamente, que era do sim, não era vendido, mostrava mais raça, determinação. Tinha jogadores que era realmente digo de nota que dava que era gás no Bahia, no esquadrão, e aí a torcida realmente vibrava com toda emoção. Os jogadores de hoje do Bahia, certos e alguns jogadores, eles vivem com salários de dias, não tem atraso de salário, não tem nada. E o Bahia não tem reposição para poder construir um bom elenco. Se nós olharmos, o Everton Ribeiro está com meio de coluna, não tem um lateral esquerdo para poder substituir Luciano Juba, trouxe um atacante, o Alero é bem bom atacante, todos os gols que ele faz é impedido, mas mostra que o Bahia precisa reconstruir. Na verdade, a mudança não é com o Rogério Ceni, a mudança não é com o elenco, a mudança na verdade é com o Cadu Santoro. O Bahia, ou seja, o grupo City precisa entender que o Bahia é muito maior do que o Manchester City, do que outros grupos de time, de clubes. O que eu quero dizer? De torcida, de tradição. É mais que o Manchester City conseguiu uma Liga dos Campeões, muito título na Premier League e levou uma construção para ser o que é hoje. Só que a torcida do Bahia, ela precisa entender que isso leva tempo, mas haja paciência para o esquadrão continuar jogando mal. E o Bahia precisa voltar bem. O Bahia poderá novamente disputar uma Sul-Americana e se torcer para que um dos clubes que estão na série, nas quartas de final, na Copa de Finais, que estão por exemplo, o Vasco está na zona de rebaixamento, o Vitória está embaixo. Então, torcer para que o Cruzeiro seja campeão, para que possa abrir uma vaga, para que o Bahia possa disputar uma pré-Libertadores de novo. E o mais vergonhoso ainda para o torcedor do Esquadrão é ver o seu maior rival nas disputas que o Bahia não conseguiu disputar. O Bahia foi eliminado por Remo 2 vezes, perdeu na Fonte Nova, perdeu no Mangueirão. O Bahia perdeu por Íngues, do Chile, na pré-Libertadores. O Bahia não se classificou para a Copa Sul-Americana. O Bahia não ficou na Copa do Nordeste, mesmo se não tivesse o regulamento da CBF, talvez o Bahia não ia para a final, talvez poderia dar um Bahia e Vitória. E você vê o Vitória com um entrosamento, o Vitória na Copa do Brasil dá gosto de ver. Por outro lado, o Bahia vive numa situação muito complicada. Não consegue um triunfo ontem contra o Vasco da Gama, que é o vice-lanterna, e poderia estar agora em quarto colocado. Mas o Bahia de Rogério Ceni, e o Rogério Ceni não é um culpado disso, ele exclamou lá, reclamou do campo da Fonte Nova e falou que o estádio não era dele, o campo não é dele. E, na verdade, o Bahia precisa rever alguns detalhes importantes. 3 anos de trabalho de Rogério Ceni, ótimo. Ele tirou o Bahia da zona de rebaixamento, levou o Bahia para a Libertadores, para a Sul-Americana, mas nesse ano o Bahia está sendo decepcionante pelo investimento que o Bahia fez. Concorda comigo? Se você concorda, deixa seu like aí, compartilhe para aqueles torcedores do Esquadrão de Aço, o maior do Nordeste.